E aí galera, que a paz esteja com você onde você estiver. Aqui Márcio Ferreira e nós estamos em mais uma Sacada do Céu. E hoje é o último vídeo desta série de vídeos falando sobre o verdadeiro sentido da vida. E hoje o tema é um sentido eterno para a vida. Nós vamos falar sobre a vida eterna, o grande plano de Deus. Curte, compartilha, divulga esta informação. Se você ainda não é inscrito, vai aqui, se inscreve no canal e ajuda a gente a evangelizar e a divulgar esta mensagem para outras pessoas. Vamos lá para a sacada. No primeiro vídeo desta série nós falamos sobre o sentido da vida que Deus deu a Adão e que perdura até os dias de hoje. No segundo vídeo nós falamos sobre a verdadeira felicidade espiritual e física, segundo Salomão e segundo Jesus. E agora nós vamos lá para o sentido eterno da vida. Se a sua vida não tem um sentido eterno, se você não conhece Jesus, se você não tem a esperança da vida eterna que foi conquistada na cruz, no seu coração, então você não tem nada, porque não importa o quão bem-sucedido, quão grandes são os seus feitos, se tudo quanto você fizer acabar com a morte, a sua vida não faz sentido. Deus criou Adão e o colocou no jardim do Éden e entregou todas as coisas na sua mão. Disse a ele para dominar sobre os animais, sobre os peixes, sobre os répteis, sobre toda a terra. Adão governava sobre todas as obras das mãos de Deus. E então veio Satanás, invejoso, astuto, a serpente astuta, não é? E disse: eu vou derrubar o homem e vou tomar o governo das mãos dele. Ele mesmo disse a Jesus: todo o reino me foi entregue. Quem entregou? Adão. Deus deu a autoridade a Adão e Adão entregou a autoridade a Satã. Por quê? Porque Jesus disse que daquele a quem você obedece, dele você é servo. Adão, em vez de obedecer a Deus, obedeceu a serpente. Então entregou o governo nas mãos de Satã. Mas Satã derrubou Adão. E então Deus traçou um plano eterno, um plano muito maior. E ele veio em toda a genealogia, de geração em geração, simbolizando, apontando sempre para Jesus. Porque agora, através de Cristo, Deus fez uma obra muito maior. E a primeira coisa é que Jesus Cristo na cruz nos trouxe a salvação. Quando ele diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna, aquele que crê em mim, aquele que me segue, não verá o dano da segunda morte, não verá a perdição, porque eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerá. A morte de Cristo na cruz, ela te salvou do pecado. Porque lá em Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que Jesus fez na cruz nos libertou do medo da morte e do poder da morte. A Bíblia diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida. O meu Redentor vive. Os servos de Deus, eles não vivem mais com medo da morte, com medo da condenação. Aliás, eles anseiam pela morte, porque é na morte que nós iremos para a glória, é na morte que nós veremos o nosso Senhor da glória. É por isso que o apóstolo Paulo diz que viver é lucro e morrer para ele também era ganho, porque viver é estar pregando Cristo, mas morrendo é estar pessoalmente com o Senhor na glória. A segunda coisa que Cristo trouxe na cruz: nós fomos em Cristo adotados por Deus para sermos filhos de Deus. Como diz lá em João que ele veio para os seus, que é Israel, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Só que todos, quando ensinam acerca de ser filho de Deus, param por aí, mas é muito maior. Por quê? Lá em 1 João capítulo 3, versículo 2 diz assim: que ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele, o Senhor, se manifestar, assim como Ele é, nós também o seremos.
Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou com o seu corpo de carne, só que glorificado. Quando nós, os que cremos nele, entrarmos na sua glória, entraremos com um corpo glorificado, exatamente como é o de Jesus. A adoção de Deus é que nós sejamos filhos exatamente como é Jesus, o mesmo corpo de glória, o mesmo poder. E isto é tão grande que o próprio Jesus diz lá em Apocalipse: aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai para governar. E lá em Efésios diz que em Cristo nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Isto, na visão de Deus, não é futuro, na visão de Deus já é. Na visão de Deus você já é salvo. Na visão de Deus você já é filho. Você já está assentado com Deus na sua glória. E o que deixa Satanás furioso é que a Bíblia diz que Deus não morreu por anjos, mas sim por homens. E em outra parte diz que não foram aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, e sim a descendência de Abraão, segundo a fé. E esta é a terceira parte do que eu quero dizer aqui a você, que em Cristo nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo em toda a obra de Deus. Como eu acabei de citar, não foram aos anjos que Deus entregou o mundo vindouro, e sim aos seus filhos. Lá em Romanos 8:19 diz algo tremendo, que toda a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Não só a criação aqui da terra, porque maldita foi a terra por causa do pecado de Adão, certo? A terra, todos os seres que aqui estão, aguardam pela redenção, onde tudo será feito novamente, tudo será transformado. Mas todos os seres, toda a criação, todos os seres dimensionais, todos os anjos, aguardam pela manifestação dos filhos de Deus. Eles aguardam o que Deus irá fazer com os seus filhos. Lá em Apocalipse, Jesus diz: aquele que vencer herdará todas as coisas. Em Apocalipse também ele diz que aquele que vencer assentar-se-á comigo para governar. Aquele que vencer irá governar sobre as nações com varas de ferro. E a grande sacada está aqui. Adão, ele não participou e nem viu a criação de Deus. Só no final da criação foi que Adão foi chamado para nomear todos os animais. Só que observa comigo, lá em Apocalipse 20, versículo 11, João está falando sobre o juízo final. Ele diz: e eu vi um grande trono branco, que diante dele fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Então foram abertos livros, e os mortos, todos os mortos ressuscitaram e foram julgados. Mas a grande questão é, quando o trono branco se manifestar, que é o trono de Deus, toda a criação, todas as coisas vão sumir diante da presença dele. Vão ficar só os santos, que são aqueles chamados em Cristo, e todo o resto da humanidade para ser julgada pelos seus pecados, certo? No final, todos aqueles que forem condenados serão lançados no lago de fogo. Então ficará Deus, os seus anjos e os seus filhos, Jesus e os seus filhos, naquele grande vazio. E aí lá em Apocalipse 21, versículo 1, que é o próximo capítulo, João começa dizendo: então vi novos céus e uma nova terra. Eu não sei se você pegou essa sacada, mas Adão, ele não participou da criação e nem viu. No final dela, ele só nomeou. Mas Jesus, que é o primogênito, o primeiro filho de Deus, ele viu e participou de toda a criação, como lá em João diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus, ele era Deus, certo? Agora aqui em Apocalipse, os filhos de Deus, eles vão presenciar toda a criação desaparecer diante do trono de Deus, e após o julgamento final, os santos, nós, aqueles que somos salvos em Cristo, vamos assistir
a nova criação de um novo céu e uma nova terra. E assim como Cristo presenciou e participou da criação, eu creio que nós também vamos participar da segunda criação. Porque assim como Cristo participou da primeira e venceu na cruz e herdou todas as coisas, nós que vencemos este mundo em Cristo, vamos participar da segunda criação e vamos herdar todas as coisas. Todo este novo céu e toda esta nova terra será entregue aos filhos de Deus. Nós herdaremos todas as coisas. Nós teremos o mesmo corpo de glória que Jesus tem. Nós teremos poder, porque Jesus disse: não ouvistes que vós sois deuses? E Jesus também orou ao Pai, dizendo: Pai, eu te peço que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo. Nós seremos um com o Pai. Na eternidade, não será mais Pai, Filho e Espírito Santo, mas será o Pai, o Filho e o Espírito Santo e o homem. Porque o Filho, agora serão filhos, muitos filhos, adotados através de Cristo, através do seu sacrifício. E nós assistiremos, participaremos e herdaremos toda a nova criação. Talvez isto nunca foi ensinado a você. E o que eu quero te dizer, meu querido, é que não importa a luta, não importa tudo que aconteça nesse mundo, a recompensa daquele que serve a Deus é a eternidade, é herdar todas as coisas, é participar de toda a obra de Deus. Eu quero te dizer que o amor de Deus, ele é tão grande que a maneira como Deus ama o homem é incompreensível aos nossos corações. Aos anjos não houve sacrifício e aos anjos também não foi entregue a criação vindoura. Mas Deus ama a sua vida de tal maneira que deu o seu único filho, ama a sua vida de tal maneira que entregou a nós, a você, todo o mundo vindouro, toda a nova criação. E ela é sua através de Cristo, através do seu sacrifício. Por isso, meu querido, pegue esta sacada, tenha um sentido eterno para a vida. Você herdará todas as coisas em Cristo, todo o reino, todo o mundo que está por vir é seu em Cristo Jesus. Eu deixo você na paz e até o próximo vídeo.